Muito boa noite, pessoal. Estamos ao vivo diretamente do canal da No Final das Contas, aqui no YouTube. Hoje fazendo uma coisa um pouquinho diferente, né? Geralmente a gente está no Instagram e a gente vai manter as lives no Instagram todas as quintas-feiras, às 21 horas. Esta quinta-feira, João Henrique Ribeiro bate um papo muito interessante com Branca Barão. Não percam de jeito nenhum. Mas hoje o papo é com um grande nome, um cara sensacional, que a gente tem o grande prazer de trazer, de estar aqui com a gente. É uma referência para nós, um grande professor das conveniadas da Fundação Getúlio Vargas, um colega meu, portanto. Então, com grande prazer, com grande honra, eu quero apresentar-lhes o professor Otávio Alves Júnior. Professor, muito boa noite, querido. Como é que você Olá, como chega vai? hoje? Se Muito apresente, bom. por favor. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu acho que nesse momento histórico que a gente vive, o bem mais importante de todos nós é o nosso tempo. Então, estar aqui com você, estar aqui com a galera que está nos acompanhando para esse bate-papo que nós vamos fazer sobre temas tão importantes que tem a ver com empatia, com comunicação, com relacionamento, né? Então, a minha grande paixão, e eu descobri ela mais ou menos um ano atrás, é ajudar as pessoas a construírem a sua melhor versão. E eu faço isso trazendo conteúdos em liderança, conteúdos em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Eu acho que a maneira como a gente se conhece é diretamente proporcional aos nossos resultados. Não tem como você deslanchar nos resultados se você se conhece mal, né? Uhum. Então, puxa, eu tenho um podcast chamado Lideracast, trago conteúdos em áudio, conteúdos em vídeo no YouTube, conteúdos em texto no LinkedIn, e assim eu vou fazendo aqui o que eu posso para ajudar as pessoas a impactar o pessoal que nos acompanha. Perfeito, maravilha. É mais do que só o que fazer, é por que fazer, né, caríssimo? Exatamente. A gente está falando de propósito, um belíssimo tema para a gente falar em alguma outra live Verdade. também. Puxa, total. Total. Esse tal do Ikigai, quando você encontra o seu, puxa vida, aquilo é uma energia intrínseca que não acaba, né? Porque a energia extrínseca, ela é legal, é interessante, mas ela tem pouco gás, né? A intrínseca, ela é É isso eterna. aí. É o que difere aí a motivação da inspiração, né? A motivação é de dentro para fora, a inspiração pode ser de fora para dentro. Então, Exatamente. perfeito. O que nos motiva é nosso propósito, e descobrir o nosso propósito, sem sombra de dúvidas, pode fazer muita diferença, tanto na nossa felicidade, quanto do nosso poder, na nossa energia de Sem dúvida. atuação, né? Sem dúvida. Porque no momento em que eu descobri que era isso que me deixava pleno, que era isso que transbordava o meu coração, eu consegui alinhar todas as minhas ações em cima dessa espinha dorsal. Então, para mim também é um facilitador muito grande, porque tem projetos que às vezes eu sou convidado que o projeto é interessante, Uhum. mas ele não está alinhado com essa espinha dorsal. Então, para mim é muito simples dizer, puxa, fulano ou Beltrana, muito obrigado pelo convite, mas não vai ser dessa vez, porque eu estou caminhando numa outra direção, né? Isso dá uma clareza de propósito muito grande. E eu acho que nesse mundo que nós vivemos, com essa abundância de informação, com essa abundância de demandas que vem de todas as direções e de todos os lados, quando você ainda não encontrou a sua espinha dorsal, é muito fácil você acabar desperdiçando energia e perdendo tempo com coisas que não estão alinhadas com o seu coração, sabe? Sei, Esse é um sei. grande ponto. Sei bem, sei bem. Já abri mão de coisas muito legais, de projetos muito interessantes, porque não estavam alinhados ao meu propósito. Perfeito. Né? Já pedi as contas de uma grande multinacional brasileira, que era apaixonante, era uma empresa maravilhosa para se trabalhar, mas aquilo não estava de acordo com aquilo que eu queria, então, portanto, É, o ciclo se encerrou, né? Então, é uma é, questão de propósito, é uma questão de momento, é uma questão de fazer sentido. As coisas têm que fazer sentido para a gente se sentir inteiro, para a gente se concordo. sentir feliz, né? Perfeito, perfeito. Golaço. Maravilha. Querido, já que você falou do tempo, né, do fluxo de informação que a gente está tendo hoje em dia, né, da velocidade que as coisas estão acontecendo, né, e talvez com essa pandemia acelerou muita coisa, né, muitos Nossa processos, Senhora. principalmente voltados para a tecnologia, trouxe muitas novidades, óbvio, é um período muito delicado, um período de muitas incertezas, de muitas indecisões, mas que, de certa forma, a gente também está aprendendo muito, né? A gente também está Claro.
se desenvolvendo muito. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, já que a gente vai falar de escuta, empatia, isso tem tudo a ver com a celeridade do nosso tempo, né? Você acha, professor, que a empatia tem mais importância hoje do que antigamente, né? A importância da empatia hoje em dia é maior? Olha, eu acredito que sim. Ela sempre foi importante, né? Uma pessoa empática sempre foi diferenciada no século passado ou no anterior. Mas agora, o mundo moderno, seja com o uso da tecnologia, seja do empoderamento que todos nós passamos a ter, né? Isso fez com que nós nos valorizássemos mais do que anteriormente, eu acho. Uhum, Então, nós queremos mais. Nesse sentido, pensa numa relação do funcionário com a liderança, pensa na relação sua com a sua família, com os vizinhos, com as partes interessadas. Na medida em que você consegue, hoje em dia, construir relações empáticas, uhum, você tem um diferencial muito grande. Porque a aceleração que o mundo nos trouxe, que talvez a gente possa dizer que é até alucinante, né? Fez com que nós nos afastássemos muito do ser e nós nos aproximássemos muito do ter, né? uhum. Então, esse foi um caminho que trilhamos todos aí nessas últimas décadas, vamos dizer. Agora a pandemia tem nos convidado a reavaliar isso, né? Se faz sentido continuar ou não. Mas o Uhum. fato é, nesse momento em que a gente é convidado a olhar mais para o ser, a questão da qualidade das relações fica muito mais importante do que a quantidade das relações. E me parece que essa questão da qualidade da relação tem a ver com a profundidade que você consegue construir essa relação, que tem tudo a ver com a empatia. Né? Às vezes, um bate-papo de meia hora com a empatia lá em cima, você consegue enraizar um relacionamento que de repente levaria anos sem empatia, às vezes na cabeçada, né? E como nós temos hoje, a vida é muito acelerada, praticamente a gente tem que, a cada tiro você tem que matar o leão, né? Você É não tem verdade. como dar 2 tiros no leão, você tem que matar na primeira. Então, eu fico sempre muito atento nos meus contatos, seja com clientes, fornecedores, funcionários, etc., alunos, na qualidade dessa comunicação. Uhum. É mais importante que a quantidade, que é mais importante que qualquer coisa. E aqui eu acho que a empatia entra muito nessa nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Tentar enxergar os problemas sobre o prisma do outro. Uhum. Tentar entender o outro antes de querer ser entendido. Eu acho que nesse molho tem muito aqui da empatia. Então, ela é mais, na minha forma de ver, é mais importante hoje do que era no passado. Como é que você vê Uhum. isso? Eu acho muito curioso a gente estudar a história, né? Quando a gente compara duas épocas, né, duas eras, a gente fatalmente cai no estudo da história. Eu estava lendo uma reportagem ontem, anteontem, que alguns motoristas de aplicativos estão se organizando para montarem o próprio aplicativo. É como se uma cooperativa fundasse um aplicativo de transportes. Se a gente olhar lá para trás, lá para a Revolução Industrial, né, séculos 17, 18 ali, né? No final do século 18, começo do século 19, talvez, que teve um boom de greves, né? Que foi quando Uhum, as greves começaram a acontecer. O que aconteceu? Os trabalhadores começaram a exigir os direitos deles em perfeito. ambiente fabril. Se a gente pegar um intervalo desde a Revolução, né, desde o começo, desde os primeiros teares, daquelas primeiras estruturas fabris, demorou-se ali aproximadamente uns 60 anos, 50 anos para termos algumas greves organizadas de fato, né, para termos movimentos organizados. O que a gente está vendo desde as criações dos aplicativos de delivery foram o que? Há 5, 6, 7 anos atrás, Verdade, no máximo. Então a verdade. gente vê a história se repetir num período muito mais curto, numa celeridade muito maior. Isso tem a ver Verdade. com o fluxo de informações que a gente falou que é maior também. É. Então, se a gente parar para pensar, a história se repete. Entender a história, analisar a história é muito inteligente, muito importante, porque ela vai se repetir em algum determinado momento. O que a gente está vendo com o coronavírus, a gente viu muitas das características com a febre espanhola, né, com a gripe espanhola. Verdade. Então, se a gente comparar os períodos, a gente vê muita correlação, a gente vê muita coisa em comum. Então, eu acho que a empatia, de uma certa forma, ela tem uma importância maior hoje em dia, pela pressa, pela velocidade que as coisas acontecem. Aquela pessoa que consegue ter
uma visão além dos olhos, né, que consegue ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender como funciona a cabeça do outro, de entender as necessidades do outro, ela está um passo à frente na relação. E daí eu não estou falando que ela está mais próxima só de vender ou de comprar melhor numa relação profissional, numa relação mercantil, né, numa relação comercial. Não, vai muito além disso. Se eu pratico a empatia na relação com os meus pares, na relação com a minha esposa, na relação com o meu esposo, com a minha namorada, com o meu namorado, com os meus pais, com os meus filhos, com os meus, enfim, com os meus cachorros, sei lá, a partir do momento que eu começo a praticar a empatia com mais frequência, eu ganho a habilidade de ser cada vez melhor nisso, portanto, eu tenho uma facilidade maior de praticar empatia, e de eu entender as necessidades do outro, né? Entendendo as necessidades do outro, provavelmente eu consiga fazer com que, apesar da velocidade de informações e do tempo passar mais rápido, eu consiga não perder a qualidade dos meus relacionamentos, né? A velocidade é maior, um erro fatal que pode acontecer, eu perder qualidade de relacionamento. Se eu começar a ser mais empático, se eu começar a praticar mais a empatia, lembrando que isso vem lá de trás, né? Patos, etos e logos, né? Patos é o que gera empatia, que é a capacidade de sentir emoção, vai exatamente nesse caminho, né? Se eu conseguir sentir a emoção do outro, apesar da velocidade dos encontros ser maior, ser mais veloz e do fluxo de informação ser cada vez maior, eu não perco qualidade nos meus relacionamentos. Então, sim, eu concordo contigo, eu acho que se faz necessário ser mais empático, praticar mais empatia, justamente por esse fator, porque a gente está num contexto de velocidade muito maior, um fluxo de informação absurdo, e quem não começar a praticar empatia de agora, né, pode fatalmente cair aí num limbo em que as relações não são tão saudáveis e não são tão bacanas. Sem dúvida. Porque nessa velocidade também, quanto mais tempo nós levarmos para nos adaptarmos, pode ter passado um tempo que, de repente, para uma empresa, acabou, né? Não, já passou daquele point of no return, né? Tchau, a partir de agora acabou. E nesse mundo acelerado, nesse mundo mudando rapidamente em todas as dimensões, como é que você vê a importância da comunicação não violenta? Vamos lá. Comunicação não violenta é um tema que dá live sozinha também, né? A comunicação não violenta é uma habilidade, né? É uma ciência que eu adoro estudar, que eu adoro falar, porque ela é extensa, ela não é tão recente, né? Os teóricos dela não são tão recentes, mas ela se faz presente e ela se faz necessária, né? A gente vê cada vez mais a necessidade de desenvolver uma comunicação não violenta. O que é uma comunicação não violenta? A comunicação não violenta não é a comunicação da paz e do amor, não. Ela é justamente para evitar os conflitos. A comunicação é não violenta porque ela evita os conflitos. E a partir disso, a gente tem alguns quesitos, algumas características, alguns princípios que caracterizam essa comunicação não violenta. Então, é uma comunicação um pouco mais direta, um pouco mais assertiva, nem um pouco agressiva, muito baseada em fatos e pouco baseada em rótulos, muito baseado no que acontece, pouco baseada no que eu acho. É uma comunicação mais direta e é uma comunicação menos, vamos dizer assim, com menos ruídos. Eu busco a franqueza, eu busco a assertividade, eu busco ser direto com aquele que de fato eu quero me comunicar. Para quê? Para não ter ruído e para não ter conflito no futuro. Portanto, a comunicação não violenta tem esses princípios para evitar futuros conflitos, né? Uma futura violência, por exemplo. Então, é assim que eu vejo, né? Eu acho que a gente está num contexto que a comunicação violenta é cada vez mais necessária. É um tema em que eu já me aprofundei um pouco, que muita gente já se aprofundou bastante. Eu ainda necessito galgar belos passos nessa ciência, nesse aprofundamento. E é um caminho que eu acho muito interessante também
para pensar na empatia, né? Porque a partir do momento que a comunicação não violenta existe, a partir do momento que a comunicação não violenta se faz presente, ela automaticamente dá espaço para a existência da empatia. As duas coisas estão linkadas, estão ligadas. Por quê? Porque se eu evito ruído, se eu uso uma comunicação não violenta e se não existe conflito entre as duas partes, automaticamente é muito mais fácil me colocar no lugar do outro. Automaticamente é muito mais tranquilo de eu compreender o que está passando na cabeça do outro. O Claro. que o senhor acha? Me diga, doutor Otávio. Não, eu concordo com você em gênero, número e grau. Eu acho que um outro aspecto que também é propiciado, vamos dizer, pela comunicação não violenta é um ambiente de trabalho, vamos dizer, mais tranquilo, um ambiente de trabalho, portanto, em que as pessoas podem ser elas mesmas, na medida em que elas são mais genuínas consigo mesmas, né? A criatividade também pode aflorar mais facilmente, porque eu posso dar a minha opinião sem ter medo de ser ridicularizado ou de as pessoas criticarem propriamente a minha ideia, né? Então é um ambiente que todo mundo sem arestas, todo mundo se comunica melhor, todo mundo está numa energia, de uma frequência de vibração mais alta, né? Quer dizer, só atrai coisa boa, né? Só atrai coisa boa. Então eu concordo que realmente é um caminho interessante e mais pessoas, eu acho que esse era um tema anos atrás pouco falado, hoje é um tema muito falado, né? Sinal que tem ouro no final desse arco-íris, né? Porque alguém já cruzou o arco-íris e encontrou o pote lá. Então estamos todos nós aí tentando nos posicionar melhor no arco-íris aí para lucrar com os nossos relacionamentos mais profundos aí, eu acho, né? Perfeito, perfeito, exatamente isso. Acho que a gente tem que parar, às vezes, para pensar, nós como professores, nós como, né, aqueles que dão a cara a tapa e que não tem muita vergonha de dizer o que pensam, às vezes a gente tem que parar e prestar atenção, né, escutar o que está sendo dito, o que está sendo a bola da vez, né, e a comunicação não violenta é uma delas, né, é uma das bolas da vez. A comunicação não violenta tem muita gente importante, muita gente inteligente, muita gente interessante falando sobre isso. Então, nós temos mesmo que tirar o chapéu, que prestar atenção no que essas pessoas estão falando, no que esses pensadores estão nos trazendo, justamente para a gente aprender um pouquinho mais, né? Eu acredito que nós dois não somos especialistas nisso, né? O suficiente para formarmos opinião sobre, mas eu acho que nós estamos trilhando esse caminho. E por trilharmos este caminho, a gente também levanta a bandeira de é interessante trilhar este caminho, né? Sem Façam dúvida, como a gente no sentido de sermos aprendizes, né? sem dúvida. De estarmos trilhando esse caminho aí, de conhecer o que é comunicação não violenta, a importância da empatia, a importância do poder da escuta. E já que eu fiz o gancho, vamos para ela, né? A gente veio para a live para falar disso, já foram aí quase 20 minutos, porque o tempo neste ambiente passa numa velocidade Muito rápido. tremenda. Mas na sua visão, qual que é o poder da escuta, tanto para os líderes quanto para os empresários, né? Eu acho que você tem um background muito interessante voltado para líderes, voltado para o ramo corporativo, você tem uma experiência muito rica ligada a isso, tem até o podcast, queria que você falasse um pouquinho do podcast, mas qual que é a importância do poder da escuta para líderes e para empresários? O que você acha, querido? Olha, eu acredito que nesse momento histórico que nós estamos, a escuta é uma das principais competências para serem desenvolvidas. Então, você que tem dificuldade em escutar, você que interrompe as pessoas quando elas estão no meio das frases, essa é uma competência muitíssimo importante para você lapidar dentro de você, porque isso vai ter um impacto certamente na sua vida profissional, mas também vai ter um impacto nas suas relações com a sua família, com seus amigos, com todas as partes interessadas, essa é a verdade. Quando você consegue genuinamente estar numa conversa, escutando com o coração, você vai permitir que as pessoas que estão ali com você se sintam incluídas, se sintam valorizadas, se sintam partícipes daquela decisão que está sendo discutida, né? Isso me parece que é uma coisa importantíssima hoje em dia para que os líderes e os empresários possam desenvolver com as equipes, fazer com que as pessoas se sintam partícipes, incluídas, valorizadas, né? Sob o prisma dos clientes, nessa sociedade mudando nessa velocidade danada, as necessidades, os interesses dos clientes mudam nessa mesma velocidade. Então,
o líder, o empresário, tem que estar muito atento no que está dizendo o cliente para ele. Porque às vezes o cliente está dizendo um monte de coisa, só que a gente não escuta. Porque nós estamos preocupados em falar. Todo mundo está sempre muito preocupado em ser ouvido, mas pouca gente quer ouvir, né? Quando você consegue doutrinar você e entender que a gente tem dois ouvidos e uma boca, né? Em princípio, a gente deveria escutar mais do que falar, né? Então, tem essa parte dos clientes, também citaria aqui os fornecedores. Uma grande fonte de vantagem competitiva para as empresas vem dos fornecedores. E aí eu Uhum. pergunto para vocês aqui que estão nos acompanhando, você tem usado essa fonte de informação de forma adequada? Você tem conseguido explorar as potencialidades dos seus fornecedores tanto quanto você poderia? Fica aí com vocês para refletirem sobre isso. A própria liderança, o papel da comunicação na liderança é muito importante. Então, me parece que o papel da escuta na comunicação é fundamental, né? É muito importante em todo. Nós nos comunicamos o tempo todo, esse é um primeiro ponto, né? Por mais que a gente não esteja falando nada, estamos nos comunicando, né? Uma cara feia fala mais do que 1000 palavras, né? Então, é sempre importante você, líder, você empresário, empresária, estar muito atento nisso aí. Você é capaz de influenciar para o bem ou para o mal toda a sua equipe, com a sua forma de ser, com a sua forma de se comportar, né? Uhum. Um outro aspecto que eu acho muito interessante de escutar bem é você vai conseguir defender muito melhor as suas opiniões, você vai conseguir influir, persuadir com muito mais poder as partes interessadas, vamos dizer. Porque na medida em que você está escutando com afinco, vamos dizer, você é capaz de buscar aqueles pontos comuns em qualquer desavença. Fatalmente, na vida do líder, na vida do empresário, você vai entrar em bolas divididas, você é obrigado a fazer isso. Mas é sempre importante você entender que sempre vai existir em qualquer desavença alguns pontos comuns. Quando Uhum. você está escutando, você vai mais facilmente compreender quais são esses pontos comuns e usar esses pontos comuns como uma catapulta para que você possa construir em cima desses e tentar pegar os pontos que estão divergentes e tentar traduzi-los de alguma outra maneira, tentar compreender por que as pessoas acham que aquele não é o melhor caminho, né? Tudo isso tá ligado com a capacidade de escuta, né? E a influência e persuasão no líder é fundamental, né? Um outro aspecto que eu acho muito relevante aqui é o seguinte: nós temos movimentos conscientes e movimentos inconscientes. Uhum. Então, na medida em que eu tenho o que eu falo, a comunicação verbal, e tenho a minha comunicação corporal. Para que eu consiga ser eficaz na minha comunicação, o que eu falo e a maneira como eu me porto tem que estar alinhados. Perfeito. Porque se eu estou falando uma coisa, mas o meu corpo está dizendo outra, esse desalinhamento faz com que a confiança seja quebrada. Porque as pessoas que estão me assistindo, no caso, vamos imaginar numa reunião, por exemplo, todo mundo está se ligando, né? Que eu estou dizendo que estou feliz, mas a minha cara está toda fechada, ou franzindo a testa, né? Então, essa homogeneidade, esse alinhamento, me parece que é muito importante, né? E a escuta também me parece que influi nisso. Quando você está com o coração, está escutando com o coração, você está percebendo como é que está o clima na sala, você está percebendo aquela pessoa da equipe que está ali um pouco envergonhada. Talvez você como líder, você como empresário, vamos dizer, o chefe daquela situação, tentar incluir a todos na conversa, né? Então a escuta, na verdade, tem a questão dos sons, mas tem a questão, eu entendo, do espírito também. De você Uhum. estar com o espírito, estar com o coração ali na conversa, interessado em chegar no consenso melhor e da melhor forma com todos. Me parece que a escuta está nesse cenário aí. Como é que você vê? Antes de eu dar minha opinião, deixa eu só fazer uma pergunta que fiquei curioso. Na sua concepção, um bom líder é aquele que escuta? Ah, eu acho que sim. Eu acho que dificilmente você vai ter um bom líder que escuta mal. Porque uma coisa está intimamente ligada à outra na minha forma de ver.
Uhum, perfeito, bacana. É interessante, né? Porque como a liderança também evoluiu ao longo dos tempos, né? Quando a gente falou da empatia, né? Evolução da empatia ao longo dos tempos, o conceito de liderança e como a gente enxerga um líder hoje em dia é diferente, né? Os atributos de um bom É, líder hoje em dia são bastante diferentes daquele que a gente acreditava ser um bom líder, é, talvez 30 anos atrás, 40 anos atrás, sem 100 dúvida. anos atrás, 200 anos atrás, né, quanto mais o tempo passa, acho que maior é essa diferença, né? Mais vai mudando. Eu acredito, querido, eu acho que uh, já que você falou tanto da liderança, eu vou puxar um pouco para o lado dos empresários, né? Que é um assunto que eu gosto de abordar, adoro abordar o empreendedorismo, eu tenho meus negócios, então é um tema mais próximo de mim do que talvez falar em liderança corporativa, né? E você explanou muito bem sobre liderança corporativa, seria chovendo molhado, então deixa eu falar um pouquinho mais do meu futebol, deixa eu defender meu futebol na zaga. Então, é, bom, no âmbito dos empresários, a gente vive uma situação de muitas incertezas, né? Ainda mais agora, ao longo dessa pandemia. Por quê? Porque tudo mudou. O mundo mudou, né? Então, muitos empresários estão restritos. Se a gente pegar, por exemplo, o comércio, né, os comerciantes, eles estão muito impossibilitados de abrirem as portas e precisam se reinventar de alguma forma. Eles precisaram criar uma nova forma de vender. Por quê? Porque imagina aquela loja de doces que antes vendia em shopping center, por exemplo. Não existe mais essa possibilidade. Ou uma ótica, não existe também mais tantas possibilidades de venda. Por quê? Porque as vendas estão restritas, uma vez que as portas estão obrigatoriamente fechadas em muitos centros comerciais, em muitos shoppings, em muitas regiões do Brasil e do mundo, né? Então, os empresários, de uma certa forma, vivem uma indecisão muito grande, uma indefinição muito grande. Sem sombra de dúvidas, o que, que se faz necessário em momentos de indefinição? Em momentos de indefinição, a gente precisa se reinventar. E nada mais inteligente em processos de reinvenção do que a escuta. Seja a escuta de nós mesmos, né? Então, eu estou falando de autoconhecimento, eu estou falando de entender onde me dói, onde que eu não gosto, o que está me incomodando nessa situação. E num segundo momento, quando eu falo dos empresários, eu começo a citar a escuta dos clientes. Então, o empresário, para ele se reinventar num contexto de pandemia, é condição necessária escutar os clientes. Por quê? Claro. Porque eles também mudaram. As necessidades das pessoas hoje em dia, quando a gente fala lá nos nossos cursos de finanças pessoais, o que antes eram custos fixos, e a gente bate muito na cabeça das pessoas e fala, gente, custo fixo não existe em finanças pessoais. A gente consegue alterar ao longo da vida, a gente consegue diminuir, a gente consegue aumentar. Aluguel, pô, aluguel a gente aumenta, a gente diminui, a gente, né, de acordo com a casa, de acordo com o bairro, de acordo com o tamanho da família, a gente pode mudar o aluguel com uma facilidade muito grande. Então, desde as finanças pessoais até olhar os clientes, essa capacidade de escuta se faz muito necessária. Em momentos de reinvenção, ou a gente escuta o cliente, ou a gente entende o que ele quer, ou a gente entende quais são as dores dele, a gente entende quais são as novas necessidades dele, ou a gente vai chover no molhado, a gente fatalmente não vai conseguir se reinventar, a gente fatalmente vai cair numa bolha muito grande, a gente vai cair numa condição bastante incômoda. Num primeiro momento em vendas, e num segundo momento, toda a parte empresarial, né? Porque a gente sabe que vendas é o que faz o coração da empresa pulsar, né? Vendas é o que faz as empresas continuarem vivas. Se eu vendo, eu só consigo vender hoje em dia se eu consigo escutar, se eu consigo entender o meu cliente. Então, a função da escuta se faz muito necessária, principalmente agora, uma vez que as pessoas estão muito diferentes, uma vez que as necessidades mudaram, os comportamentos mudaram, a cabeça das pessoas mudaram. Então, entenda, ou eu passo a entendê-las novamente, ou eu passo a escutá-las, ou eu entendo o que elas estão querendo a partir de agora, ou eu não vou mais vender para elas, ou eu não vou mais suprir a necessidade delas, ou eu não vou mais resolver as dores que elas têm. Então, sem sombra de dúvidas, a capacidade de escuta se faz necessária para um bom líder, se faz necessária
na liderança, né, dentro do mundo corporativo, para que as opiniões fluam, para que os debates se enriqueçam e para que a própria gestão seja melhor, né? A partir do momento que eu entendo as necessidades dos meus colaboradores, eu também consigo desenvolvê-los melhor, eu também consigo motivá-los de uma forma melhor. Naquela onda de motivação vem de dentro para fora e inspiração vem de fora para dentro. A gente também consegue perceber que eu alimento a motivação, quer dizer, eu inspiro os meus colaboradores a partir do momento que eu os escuto mais, porque eu sei quais são as necessidades deles. Num cenário empresarial, num cenário do empreendedorismo, a mesma máxima é válida. Por quê? Porque eu só consigo suprir uma necessidade, eu só consigo resolver uma dor de um cliente a partir do momento que eu entendo esse cliente, a partir do momento que eu escuto esse cliente. Então, sem sombra de dúvidas, a capacidade, né, o poder da escuta se faz necessário ainda mais em períodos de Claro. reinvenção. Pessoal, quem quiser mandar dúvidas, fiquem à vontade, a gente coloca as dúvidas aqui, a gente traz para a nossa pauta, estamos aqui para vocês e por vocês, então, por favor, tragam suas dúvidas, tragam suas colocações, sejam todos muito, muito bem-vindos e vamos fazer parte desse debate, dessa conversa. Nesse gancho do que você estava falando do empresário, eu acho que um ponto que é muito relevante para o empresário e para o líder ficar com as barbas de molho nesse nosso momento é o seguinte: sob o prisma dos clientes e concorrência. Se você não estiver muito atento nas necessidades e interesses da sua concorrência, dos seus clientes, perdão, a concorrência hoje é global. Então, a tecnologia está fazendo com que o mundo vire uma nós. Porque, de repente, você está desconsiderando alguma questão do seu cliente aqui no interior de São Paulo, vem uma startup sul-africana para atender o seu cliente aqui no interior de São Paulo. Porque, para muitos produtos, a questão da distância é irrelevante. Tem produtos que a distância é relevante, questões de frete, etc. Mas um outro sem não de negócios e mercados, você pode ser atendido por quem te der o melhor serviço. E, de repente, é um sul-africano, é um russo, é um indiano que vai oferecer. Esse é um aspecto. E um outro aspecto que eu acho que o empresário e o líder tem que estar muito atento, e aqui sob o prisma da competitividade, e essa nossa experiência no home office está nos ensinando que é possível operar de casa, né? Uhum. Se é possível operar de casa, imagina só que eu tenho uma empresa aqui em São Paulo, capital. Por que os meus funcionários têm que morar em São Paulo? Começa a se abrir uma possibilidade de eu ganhar competitividade, de repente, trazendo um sul-africano, trazendo um indiano para trabalhar aqui em São Paulo, mas ele vai estar lá em Nova Delhi. Nós vamos trabalhar online. Então, esse paradigma que antes da pandemia muitas empresas tinham de ter uma reunião online, de trabalhar de casa, isso tudo acabou, né? Então, você empresário, você líder, começa a olhar de uma forma mais ampla. A sua concorrência não é só aqueles caras que estão vendendo um produto similar ao seu, é global, pode vir de qualquer lado. E a sua força de trabalho, você também não precisa mais contratar aquelas pessoas que moram num raio ali, vamos dizer, 100 quilômetros da sua planta. Não tem mais. O céu é o limite agora. Então, para você empresário, você líder, isso é um desafio, que pode ser uma faca de dois gumes, e para vocês funcionários também, nós, né? Eu sou funcionário de uma multinacional. Então, nós funcionários temos que também nos dar conta que a concorrência ficou global. Porque não é porque eu moro em São Paulo e a fábrica está em Diadema, ele pode me mandar embora e contratar alguém lá da cidade do México para fazer os projetos de engenharia que de repente eu estou fazendo, né? Então, meus caros, essa mudança traz muitas oportunidades, mas é preciso todo mundo estar muito atento, porque as coisas estão mudando muito rápido para a gente não ser pego de calça curta, né? Perfeito. E até se a gente pensar, querido, vamos pensar aqui em cultura, né, organizacional. A gente fala, bom, a distância é mais difícil de termos uma cultura organizacional, sem sombra de dúvidas. Existe essa dificuldade, né? Existe esse desafio. Mas a partir do momento que eu tenho um RH estruturado e estratégico, por exemplo, o meu processo de recrutamento consegue identificar aquelas pessoas mais ligadas à minha cultura, mais alinhadas com a minha cultura organizacional, independentemente do local onde elas estejam, onde elas moram.
né? Sem Então, dúvida. o processo de recrutamento e seleção também passa por essa ruptura de tecnologia, também passa Claro, por esse movimento, né? Por esse momento e movimento de disrupção, né? Sem sombra de dúvida. sem dúvida. Então, perfeito, perfeito. Sua colocação é perfeita e precisa. A Ana Fonseca mandou aqui para gente: empatia escutativa ou de coração são habilidades que podem ser desenvolvidas? Vocês teriam livros ou treinamentos para nos indicar? E aí, isso a gente consegue desenvolver ou não, meu caríssimo professor? Olha só, eu sempre parto do pressuposto que o impossível existe apenas para aquele que crê na impossibilidade. Assim é como eu levo todas as minhas coisas na minha vida, né? Então, Ana, com certeza eu acho que dá para desenvolver. Tudo dá para desenvolver, né? A PNL tem um conceito que é assim: se alguém já conseguiu fazer alguma coisa, todo mundo consegue fazer aquilo, né? Então, não é que todos nós seremos grandes jogadores de futebol, mas se o Cristiano Ronaldo já fez um gol de bicicleta, eu também consigo. Claro que eu vou ter que perder a minha barriguinha, fazer mais ginástica, me preparar, a técnica do futebol. Mas é possível. Então, Ana, eu acho que sim. As soft skills, né, que são essas que nós estamos falando aqui, elas são mais desafiadoras para serem desenvolvidas, né? Então, de repente, você pega uma pessoa que não manja nada de Excel, assiste uns 3, 4 vídeos no YouTube, faz um curso, dali a 2 semanas, se a pessoa se dedicar, está fazendo até macro, né? Tabela dinâmica, e o céu é o limite, né? Agora, crescer em, por exemplo, flexibilidade, adaptabilidade, empatia, não é tão simples, não é assistir 2, 3 vídeos no YouTube, né? Então, Ana, a partir do momento que o profissional entendeu que esse é um calcanhar de Aquiles, e tudo começa com o nosso entendimento do que precisamos mudar, né? Ninguém vai mudar o Otávio. O Vitor jamais conseguirá mudar o Otávio. Só o Otávio conseguirá mudar ele mesmo. Assim como só o Vitor pode mudar ele próprio, né? Então, Ana, no caso, o profissional tem que entender que ele precisa mudar e a partir do momento que ele se conscientizou, eu acho que sim, é possível, Bacana. né? Eu Me acho parece que que é por aí. eu acho que para contribuir com essa discussão também, Otávio e Ana, que mandou a questão, eu não sei qual universidade, se é Harvard ou se é Stanford, mas uma das duas leciona empatia. Então, uma das matérias lá dos cursos de comunicação é exatamente empatia. Por trás de um dom, por trás de um talento, a gente sabe que algumas pessoas têm uma predisposição maior, né, de praticar a empatia, de praticar a escuta, mas por trás de tudo isso existe sim alguns quesitos, alguns princípios que a gente pode sim desenvolver como se fosse de uma forma técnica, né? Então, sim, eu acredito que sim, acho que dá para desenvolver empatia, sim, dá para desenvolver uma escuta, sim, apesar de existir, na minha opinião, esse fator de que existem pessoas que têm uma facilidade maior e outras pessoas que têm uma dificuldade maior com os temas. Escutar, né, tem pessoas que vêm com um dom magnífico, né, de escutar e de praticar essa empatia, de se colocar no lugar do outro, de buscar compreender, né? Outras pessoas precisam se esforçar um pouco mais, precisam estudar um pouco mais, precisam aprender um pouco mais. Mas, Ana, de qualquer forma, a comunicação não violenta ajuda muito também neste processo. Por quê? Porque a partir do momento que a gente se baseia em fatos e não em opiniões, facilita o não julgamento. E a partir do momento que eu não julgo, eu consigo, de uma forma mais fácil, me colocar no lugar do outro e buscar aí soluções. Tudo certo? Tudo bem? Vamos para a próxima aqui, meus caros. Como estamos? Dúvidas podem continuar mandando, podem mandar participações por aqui e a gente coloca na tela aqui. Uma coisa que eu queria te perguntar, Vitor, você estava ali comentando, me veio um assunto na cabeça. Esse século XXI, ele também traz uma particularidade nas empresas, que são pessoas de várias gerações convivendo, né? Então tem o Perfeito. de 20 anos convivendo com o de 30, o de 40, o de 50, tem empresa até que está o de 60 também. Essa questão do poder da escuta versus diferentes gerações, você acha que tem diferença? Eu acredito que existe. Eu acho que todas as gerações têm as suas particularidades, né? Tanto em função da velocidade
de pensamento e de ansiedade. Eu acho que existe uma coisa bastante importante aí, a velocidade de processar as coisas e a ansiedade de que as coisas aconteçam. Eu acho que elas estão totalmente relacionadas, mas eu acredito que sim. Eu acredito, por exemplo, se essa não fosse uma verdade, nós não teríamos tantos conflitos entre gerações. Aqui nós estamos em duas gerações diferentes, certamente. É. Né? E a gente está conseguindo construir aprendizados, tanto da minha parte quanto da sua parte. A gente está conseguindo construir um debate. A gente está construindo, a gente está construindo, né? Estamos juntos alicerçando o conhecimento e desenvolvendo esse conhecimento. Em quantos momentos a gente vê isso? Em quantos momentos a gente vê gerações diferentes debatendo de igual para igual? Isso é relativamente raro, isso não é tão frequente. O que a gente vê geralmente são gerações sempre iguais debatendo, ou aqueles mais jovens ou aqueles mais experientes, mas as gerações geralmente sempre iguais debatendo determinados temas. E o que a gente vê, professor, é exatamente o contrário quando a gente pensa em complementar o conhecimento. O enriquecimento de um conhecimento surge exatamente da diversidade, exatamente de várias gerações juntas, exatamente de várias culturas diferentes juntas. E isso até a tecnologia possibilita de uma forma muito mais fácil. Então, sim, eu acho que a capacidade de escuta muda de geração para geração. Talvez as gerações mais novas, e daí eu tomo a liberdade para me incluir nelas, talvez a gente seja ansioso demais para conseguir parar para escutar. Eu vejo muita ansiedade na minha geração, e inclusive em mim, eu faço parte da minha geração, é válido destacar que eu faço parte da minha geração. Talvez às vezes eu saia atropelando algumas coisas, justamente porque a capacidade de processamento de informações e a nossa velocidade talvez seja um pouco maior, né? Talvez a nossa ansiedade seja maior, e daí sim eu acho que existe uma dificuldade um pouco maior de escutar. E nas gerações talvez mais experientes, eu vejo, aqui nitidamente não é o caso, mas eu vejo até um certo preconceito. É tipo, o que será que esse moleque tem para me falar? E o que a gente vê é que a complementariedade das gerações e dos conhecimentos se faz necessária para que esse diálogo ocorra, independentemente do assunto, mas para que esse diálogo ocorra e para que novas soluções surjam, né? Do conhecimento, do casamento entre a vivacidade, talvez, a inovação das gerações mais novas e da experiência das gerações um pouco que vieram antes, né? O que eu quero dizer com isso? Os experientes vão dizer, não vamos por aqui, porque por aqui eu já errei, por aqui eu já conheço os erros do caminho, por aqui eu não aconselho que a gente vá. E os jovens, para trazer, podemos fazer diferente, podemos fazer de uma outra forma, podemos olhar por um âmbito um pouco mais tecnológico ou um pouco mais ágil. Ainda mais agora, né? Tantas vezes que a gente fala de metodologias ágeis, sem sombra de dúvidas, o casamento entre as gerações se faz necessária, porque o que a gente vê é necessidades não sendo supridas, sanadas, né, justamente por falta de diálogo, justamente por falta de conversa. Então, sim, eu acho que a capacidade de escuta muda de geração para geração. Talvez por ansiedade, outras horas por preconceito, mas sim, a capacidade de escuta eu acho que é diferente de geração para geração. O que o senhor acha? Me diga, doutor Otar. Eu acho que a ansiedade é uma questão que tem um papel importante nisso tudo, né? Até porque as gerações, eu vejo os meus filhos, por exemplo, que estão na casa de 18 anos agora, né? Eles são jovens que já nasceram com o celular na mão, já nasceram com aquele negócio de você postar e os amigos já estão dando um like no instante seguinte, né? Então, é uma geração que conseguiu as coisas, e não é uma culpa deles, né? Conseguiram as coisas de uma forma um pouco mais rápida, tudo é rápido, né? Ninguém mais precisa esperar o Fantástico. Você vai no aplicativo e já assiste o Fantástico na segunda-feira. O Fantástico do domingo seguinte já está passando na segunda, né? Lá atrás a gente tinha 10 canais na televisão, hoje tem centenas, né? Então, essa questão da ansiedade e essa juventude que foi criada no videogame, criada no computador e criada sem se relacionar com outros seres humanos, né? A não ser que pelo videogame, né? Isso faz com que essa molecada chegue no mercado de trabalho
também pouco equipados com ferramentas para lidar com isso tudo, né? Agora, um ponto que eu acho muito relevante sobre essa questão da ansiedade, e que também vai ajudar a Ana Fonseca, ela falou se a gente teria um livro para indicar, eu acho que um ponto que casa bem com tudo isso é o Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Porque a verdade é, nós só temos o agora. O passado já passou, vamos aprender com os nossos erros, e o futuro a Deus pertence. Nós só temos o agora. A nossa capacidade de evoluir está exclusivamente no agora, né? E isso é uma coisa que a gente perde de vista muitas vezes. Quando a gente acaba não levando a nossa vida com consciência, nós temos uma tendência a sair do agora muito repetidamente. E normalmente a gente vai para o passado. E normalmente a gente vai para experiências que não foram tão legais no passado. São, vamos dizer, humilhações, desconsiderações e perrengues que nós tivemos. Então, esses sentimentos e emoções que a gente acaba trazendo para a nossa consciência por não viver no agora, vão fazer com que a ansiedade vá lá para cima e vão fazer com que uma série de ruídos nessa comunicação vão se formando, né? A pessoa já com mais barba branca, com um pouquinho mais de galinha, a gente percebe o seguinte, veja, a vida é uma corrida de longa distância, né? Sabe, deixa a água passar, o tempo cura todas as feridas, né? Então a gente tem uma capacidade um pouco melhor de administrar isso aí do que a juventude, que não é culpa deles, mas eles vão precisar passar pelos perrengues da vida para que a vida os ensine, já que muitos dos pais estavam trabalhando fora também, né? Tentando correr atrás e prover, enfim. É uma situação complexa de todos os lados. Mas manter-se no agora, eu acho que resolve um grande número de males aí. Deixa eu complementar, Otávio. O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, ele tem uma coisa no livro dele, neste livro particularmente, que eu acho muito curiosa. Ele tem alguns sinaizinhos que é para você parar de ler. É. Ao longo deste livro, ele te dá um sinalzinho, tem um símbolozinho que é para você parar de ler naquele momento e refletir, justamente para você degustar e maturar os conhecimentos aprendidos ao longo do livro. Uma ótima recomendação de É leitura, querido, verdade. de verdade, de Uma, verdade. uma coisa incrível, pensando na ansiedade, você vê um vídeo do Eckhart Tolle, e também acontece o mesmo com uma indiana que eu também sigo, que é a Prita G, da O&O Academy. Nos dois casos, alguém faz uma pergunta, você percebe que eles ficam em silêncio ali uns 3, 4 segundos antes de começar a responder. No começo, o meu coração parecia que ia parar naqueles 3, 4 segundos. Meu, como é que esses caras, como é que essas pessoas iluminadas já não começaram a responder de primeira, assim? Aquilo me dava um aperto no peito. E hoje eu estou entendendo que é o seguinte: eles escutaram com o coração, eles estão processando aquela pergunta para poder devolver a resposta mais elegante possível e mais assertiva possível. Então, hoje, eu não fico mais ansioso quando eu vejo isso com eles, eu faço é comigo. Às vezes eu escuto uma pergunta, eu paro, começo a refletir, aí a pessoa vem, mas peraí, você escutou a pergunta? Eu falei, eu escutei, calma, eu estou refletindo. Eu estou aqui tentando te dar a resposta mais elegante, né? Fica aqui essa dica aí. Aqui a Viviane Rocha colocou: Vivi, um beijo para você. A Cacá me mandou aqui, a Carol me mandou, Ana Fonseca sou eu. Cacá, me desculpe, meu amor. Eu não te chamaria de Ana se eu soubesse que é você. Cacá, um beijo. Vivi, um beijo para você também. A Vivi mandou aqui: essa questão das múltiplas gerações é o principal desafio para a gestão de cultura dos RHs de hoje, diário. É verdade, Exatamente naquela linha que a gente falou, né? com certeza. É um desafio casar experiência e energia nova, né? Sem sombra É, de dúvidas. Casar diversidade e conseguir é, construir igualdade é um desafio. Essa é pauta, esse seria um ótimo tema para a gente falar também, igualdade ou diversidade, né? É é, muito mais inteligente a gente discutir igualdade do é, que as diversidades, né? A partir do momento concordo. que a gente começar a se enxergar como iguais que somos, independentemente de como, mas nós somos iguais, então a gente passa a ter uma riqueza de discussão muito, muito, É. muito maior, né? E um jeito muito rico, um case interessante para você conseguir fazer uma gestão da cultura com múltiplas gerações, o Viviane, né? Um case que eu Isso. vi foi uma empresa que começou a fazer uma mentoria reversa. O garoto ou a menina de 20 anos começava a fazer uma mentoria
com a pessoa de 55, 60. Então, a pessoa de 55, 60 começou a perceber que aquele jovem tem muito conteúdo, porque essa juventude agora tem um volume de conteúdo incrível, porque eles já nasceram com o YouTube. O Wikipedia está tudo à disposição, né? Na ponta do mouse ali, né? Então, eles têm pouca idade, mas têm uma vivência muito grande. Aprenderam muitas coisas muito profundamente, muitos com uma experiência internacional extraordinária. Às vezes, hoje, um jovem aí de 20 anos esteve no exterior 3, 4 vezes, né? Fez 1, 2 intercâmbios, e muito diferente do que quando eu tinha 20 anos, né? Eu tenho hoje 47, né? 27 anos atrás, alguém que tinha a chance de ter feito um intercâmbio no exterior era mosca branca. Hoje em dia, aquele que não fez o intercâmbio meio que fica até meio mal na fita, né? Meio deslocado, porque todos fizeram, né? Então tem essa questão também, conseguir técnicas para entrosar essas diferentes gerações, isso dá um molho muito rico para esse macarrão. Perfeito. O João, meu caríssimo sócio, inclusive, quinta-feira estará com Branca Barão, às 21 horas, no nosso canal lá no Insta. E terça que vem, um papo com esse cara aqui, É ó. isso Terça aí. que vem é João e Otávio para vocês. Vocês acreditam que a inteligência emocional é uma competência complementar ou primordial na empatia e na escuta? E aí, Otávio? Olha, na minha concepção, a inteligência emocional é primordial para quase tudo. Eu acho que, assim, dificilmente nós vamos conseguir ter um nível de satisfação com a nossa vida, de satisfação financeira, pessoal, profissional, maior do que o seu nível de autoconhecimento. Então, tudo parte, me parece, da gente se autoconhecer, da gente entender os nossos sentimentos, as nossas emoções, o que nos tira do sério, quais são os nossos grilos, uma interpretação das nossas crenças, dos nossos valores. Se você não tem isso muito claro, a chance de espirrar o taco é enorme. Essa é a verdade, porque você não se autoconhece, né? E esse caminho do autoconhecimento, que você começa em algum momento da sua vida, mas nunca termina, porque você nunca se autoconhece totalmente, né? Mas eu acho que é primordial. Então, o que eu sempre advogo com os contatos que eu tenho é que o executivo, a executiva, o empresário, a empresária, precisa olhar muito carinho a questão da inteligência emocional. Isso é a base em cima da qual todas as outras competências vão sendo construídas, né? Como é que você vê, Vitor? Professor, eu acho que a empatia faz parte da inteligência emocional. Eu vou discorrer, vai? Eu vou discorrer sobre o tema. A inteligência emocional começa, sem sombra de dúvidas, pelo nosso autoconhecimento, pela nossa autogestão. Começa de eu me enxergar, de eu saber onde dói, de eu saber o que tá bom, o que não tá bom, o que, que eu preciso melhorar, o que, que eu não preciso melhorar, e como eu começo a conviver e a administrar, fazer uma gestão das minhas emoções. Eu acho que existe esse primeiro momento, que é meu comigo mesmo. A partir disso, eu construo relações melhores com aqueles que estão à minha volta. E aí entra uma das coisas que entra é a capacidade de escuta, e outra coisa que entra também é a capacidade de empatia. Então, na minha concepção, professor, a empatia vem muito de uma consequência também do desenvolvimento da minha inteligência emocional. A partir do momento que eu desenvolvo a minha inteligência emocional, que eu pratico o autoconhecimento, que eu passo pelas etapas aí, né, de autoconhecimento, autogestão, que eu lido melhor com as minhas emoções, que eu começo a maturar aquilo que eu penso, que eu começo a maturar as minhas emoções, que eu começo a ser menos explosivo, menos egoísta, a empatia e a capacidade de escuta começam a entrar nessa esteira quase que de uma forma automática. Por quê? Porque a liderança, a gestão de pessoas, eu vou meter o bedelho com uma competência que é sua aí, mas eu acredito que a gestão de pessoas só existe, a gestão eficiente de pessoas só é possível existir a partir do momento que o líder
gere muito bem a si próprio. A gestão de pessoas só é bem feita se o líder, se o gestor, consegue se gerir. E o que eu chamo de se gerir? O que eu chamo de autogestão? É se conhecer muito bem, é conhecer suas emoções, é conhecer suas fortalezas, suas fraquezas, seu calcanhar de Aquiles, seu relacionamento com as emoções, o que são seus gatilhos mentais, o que não são, e assim vai. Então, na minha concepção, a empatia é quase que uma consequência desse desenvolvimento da inteligência emocional. Então, eu Perfeito. acho que não existe empatia sem inteligência emocional, e a inteligência emocional, a partir do momento que ela é desenvolvida, que ela é estudada, que ela é aprofundada, com autoconhecimento e autogestão, automaticamente a gente cai na empatia e a gente cai em relacionamentos melhores e mais estruturados. Boa, boa. Falei muito? Não, não, não. Falou bem, falou bem. Quando a gente fala bem, a gente nunca fala muito. Vamos lá. A Vivi contribuiu mais um pouco. Professor, meu antigo diretor falava muito sobre isso, mas o gestor precisa de um bom grau de maturidade para se abrir para a mentoria reversa. A gente está falando exatamente daquele quesito do preconceito, né? É, Dessa coisa de, pô, o que eu tenho a aprender com uma pessoa que é mais jovem que eu, com uma é. pessoa que não tem tanta experiência quanto eu? A gente está falando exatamente disso, né, professor? É uma miopia aí. Né? Na verdade, me parece que a gente sempre tem muito o que aprender com qualquer pessoa. Né? Talvez eu possa conhecer um pouco mais de marketing, por exemplo, do que o Vitor. Talvez eu conheça um pouco mais de planejamento estratégico do que ele. Mas tem várias coisas que ele faz bem melhor do que eu. Sempre é assim, né? Nenhum de nós somos o bambambam bam, bam de tudo. Não tem como ser assim, né? Então, a pessoa que está varrendo a rua aqui na frente do meu prédio, ele tem muitas coisas para me ensinar, porque ele tem uma série de coisas que ele faz muito melhor do que eu, né? Então eu sempre parto desse pressuposto em todas as minhas relações. Todo mundo tem várias coisas para me ensinar. E dessa maneira você nunca perde uma chance de aprender alguma coisa e ganhar uma pérola. Porque às vezes num bate-papo bobinho desse aí vem uma pérola até negra, aquela que muda o curso da vida da gente, né? É verdade. Ninguém é tão raso que não possa ensinar, nem tão profundo que não tenha o que aprender, não é mesmo? Amém, amém. Olha só, Nossa. frase de efeito, hein? Que É, maravilha! Pessoal, fiquem à vontade para mandar mais colocações e mais dúvidas. Ô, professor, eu queria saber se você tem alguma dica ou alguma coisa um pouco mais prática que você usa para melhorar a sua comunicação de uma forma geral. Se você pudesse dar algumas dicas aí, seria bem interessante, bem bacana. eu acho que um ponto que é muito importante, nós falamos mais ou menos umas 120 a 150 palavras por minuto. Um locutor de corrida de cavalo fala umas 190 por minuto, só para ter uma noção. O nosso cérebro, ele consegue processar 400, 450 por minuto. Então, qualquer comunicação, qualquer bate-papo, qualquer reunião, alguém está falando a 120 por minuto e o seu cérebro está processando a 400. Então, um grande ponto aqui é: você tem uma tendência natural a voar, a se dispersar da conversa, porque o seu cérebro processa muito mais do que ele está recebendo, né? Então, na medida em que você tem essa consciência, você precisa colocar o seu foco na conversa, para que você esteja ali escutando com o coração, né? Porque se você começa a voar, você perde o fio da meada. A pessoa que está falando já se deu conta energeticamente que você voou. Então, esse é um primeiro ponto. Tenha essa consciência que a sua tendência é voar e você tem que, então, manter o foco. A outra coisa é se hidratar. Na medida em que você vai tomando água, você mantém o seu cérebro hidratado. E na medida em que ele estiver hidratado, ele vai conseguir trabalhar melhor e vai conseguir te ajudar nesses momentos, né? Um outro ponto que eu tenho sempre esse cuidado é o seguinte: normalmente, o líder, o empresário, quando vai falar com a equipe, ele ou ela tem muito mais conhecimento sobre aquele assunto que vai ser dito do que a equipe. Porque às vezes o líder ou a líder, eles já estão namorando com aquele assunto faz uma semana, 10 dias, vendo qual é a melhor forma de abordar aquilo com a equipe, que palavreado usar, se vai ter um PowerPoint ou não vai, né? Então, é importante que você entenda que quando você começou a falar, para você é óbvio, para a equipe não.
Então, essa construção do conhecimento é muito importante para que você tire as pessoas, vamos dizer, do zero naquele assunto e traga até o nível que você quer, para aí você poder começar a levar essa conversa com mais profundidade, com mais velocidade, né? Para que todo mundo esteja no mesmo barco, para que você consiga trazer as pessoas para sonharem o seu sonho, né? Esse é um grande ponto. O outro ponto que eu sempre trago comigo é a responsabilidade pelo entendimento da mensagem é do emissor. Então, aqui nesse momento, eu estou sendo o emissor, vocês estão sendo os receptores. Se você não está entendendo, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Não é que você não está entendendo porque é culpa sua. Não, não. Eu é que não fui capaz de te explicar adequadamente. Isso sim me parece que é uma outra dica que eu deixo aqui para você. Sempre fazer um double check se a sua mensagem está chegando redonda, né? Porque nesse momento o online traz um desafio adicional, né? Porque o online, as pessoas não estão fisicamente ali para o professor na sala de aula, você vai batendo o olho, você já vai vendo o aluno que está com uma carinha de interrogação, o outro que está cansado ali já está quase dormindo, e a galera que está te acompanhando no conteúdo. No online, não. Então, no online, a minha sugestão é que você que está trazendo o conteúdo com maior frequência para, pergunta se está claro, pergunta se tem alguma dúvida, para ter certeza que as pessoas estão vindo na sua velocidade, né? As reuniões online, elas são muito mais cansativas do que as reuniões presenciais. Então, outro ponto que eu faço no online, no mais tardar a cada 30 minutos, eu programo uma pausa. Pelo menos para as pessoas levantarem, dar uma circulada no sangue, bebe uma água, para ir voltar aqui com todo o coração na reunião. E manter o cérebro hidratado. Sempre bebendo água para o cérebro estar pelo menos podendo oferecer o melhor para você nessas horas. E você, Vitor, que dica que você tem para o pessoal? Eu concordo com você, professor, em tudo que você disse. Mas mais do que isso, o que a gente vê, principalmente para quem dá aula para adultos, e daí eu gosto bastante de falar de andragogia, é que as coisas precisam fazer sentido para quem está do lado de lá. Então, eu gosto quando você fala assim, a responsabilidade da não compreensão é muito mais do emissor, né? É muito mais de quem fala. Por quê? Porque tem pessoas que aprendem, têm uma facilidade maior de aprender escutando, outras vendo e outras escrevendo, quando não Uhum. sinestésicos, né? Uhum. O que a gente vê é o seguinte: não adianta eu explicar duas vezes a mesma coisa da mesma forma. Perfeito. Se eu expliquei de uma forma e o aprendizado não rolou, a pessoa não entendeu do outro lado, eu devo mudar a forma como eu explico. Por quê? Porque possivelmente ela tem uma outra forma de aprender, uma outra forma de compreender. Então eu acho que o comunicador ideal, né, aquela pessoa, aquele emissor ideal é aquele que pensa e de novo, aquele que pratica empatia com o seu público. Quanto menor for a diferença, no nosso briefing aqui, pessoal, no nosso aquecimento, antes da gente começar a live, a gente começou a discutir sobre o que colocaríamos no nosso rodapé aqui, na identificação aqui. Se nós colocaríamos professor ou não coloca professor ou não coloca professor. Eu falei, eu não faço questão nunca de ser chamado de professor, porque isso não vai me trazer muita coisa. Eu prefiro ser identificado muito mais como um facilitador ou como um mediador do que como um professor. E daí o Otávio já falou: então tira professor daqui, pelo amor de Deus, me tira desse negócio. Faz sentido demais. A partir do momento que nós nos vemos como iguais, a gente tem uma facilidade de escuta maior. Então, eu acho que a maior capacidade de um comunicador é a escuta, em primeiro lugar. Por quê? Porque ele precisa entender o que quer que ele fale, ele precisa entender o que quer, o que precisa ser dito. E segundo, pensar um pouquinho antes de falar, né? Pensar a melhor forma de trazer o conhecimento, escolher um pouco as palavras, né? Eu acho que escolher as palavras é bacana para a gente conseguir ser claro, né? É bacana para a gente conseguir trazer o conhecimento da melhor forma possível, para que
para aquele que recebe a mensagem, né, para que o interlocutor consiga, sem sombra de dúvidas, receber isso de uma forma mais tranquila e com um aprendizado maior. Eu acho que, de uma forma geral, é isso. Praticar a escuta, entender quem está do outro lado, a forma como eu vou me comunicar com alguém, por exemplo, do mercado de música, é um pouco diferente com a forma que eu vou me comunicar com alguém que é do mercado de veterinária, por exemplo. Então, nós na sala, que temos pessoas, né, alunos muito heterogêneos, em sentido de que cada um vem de um lugar diferente, cada um vem de um mercado diferente, de idades diferentes. E eu, muitas das vezes, estou de frente com 60% de alunos um pouco mais experientes do que eu. E preciso ali fazer a mediação de uma discussão. É até mais prudente eu fazer uma mediação de um debate do que me colocar em rota de colisão com quem tem mais experiência que eu. Então, sem sombra de dúvidas, acho que a capacidade maior do comunicador é escutar num primeiro momento e, num segundo momento, entender qual é a melhor forma de abordar aquele assunto para aquele público. Então, se colocar no lugar do público e abordar da melhor maneira possível. É verdade. Queridos, estamos chegando ao nosso fim. Mandem as últimas perguntas, mandem as últimas colocações. Diga, Otávio. Uma coisa que eu acho riquíssimo nisso que você falou, a questão do comunicador, né? Então, por exemplo, eu sou 80% visual e uns 20% auditivo. Uhum. Tem pessoas que são mais auditivos ou menos sinestésicos e assim por diante. Então, a PNL nos traz uma lista de verbos visuais, uma lista de verbos auditivos, uma lista de verbos sinestésicos. Uma grande característica do grande comunicador é que ele vai usando verbos visuais, verbos auditivos, verbos sinestésicos, ele vai misturando para que ele possa, então, impactar todo mundo, né? Ninguém fica, vamos dizer, desprovido de algum carinho nesse sentido, né? E é incrível, com aqueles que são mais auditivos, se você procura usar verbos que são mais auditivos, como eles conseguem compreender muito mais fácil. Perfeito. Então, isso é alguma coisa que eu vou trabalhando em mim. Já que eu sou muito visual, eu tendo a usar verbos visuais, né? Porque esse é o meu canal prioritário, né? Mas eu tenho que ter esse cuidado para atender aos outros, né? Otávio, escutar é acolher? Eu acho que sim. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque não tem como você acolher sem escutar, né? Essa é a verdade, né? Então, eu acho que escutar, esse é o azeite das relações. É você lubrificar qualquer tipo de relação, né? Seja pessoal. E como uma coisa que eu acho muito interessante, como os nossos comportamentos são repetitivos, se você gasta uma energia para melhorar sua competência de escutar, por exemplo, no trabalho, você vai melhorar sua competência de escutar com seus amigos, com a sua família, com a esposa, com os filhos. Você vai ser um melhor escutador em todas as suas relações, porque os comportamentos são repetitivos, né? Então, é um esforço razoável, mas que se paga, porque você vai usar em 360 graus nas suas relações, né? Perfeito. E como tudo na vida, é como um músculo. No começo a gente tem algumas dificuldades, sente uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas com o passar do tempo a gente começa a fazer isso de uma forma quase que automática. O nosso cérebro é o órgão que mais gasta energia no nosso corpo. Portanto, ele tem uma grande luta de jogar tudo para o piloto automático para ele diminuir o gasto energético. Perfeito. Logo, quanto mais eu pratico o ato de escutar, mais ele vai jogar isso para o piloto automático, e eu vou fazer isso em todas as áreas da minha vida, Perfeito. e de forma automática, obviamente. Perfeito. Querido, tem mais alguma coisa que você queira nos trazer hoje? Tem alguma consideração final que você queira fazer? Consideração final é bem academicista, né? Me desculpe. Não, realmente. Se tem alguma consideração final, eu me sinto até importante aqui, eu fui escutado. Não, eu acho que assim, é colocar para as pessoas que estão conosco a importância das soft skills, tenha claro, o começo da sua carreira vai ser muito potencializado pelas hard skills, competências técnicas, mas vai chegar uma hora que, para você passar ali de um nível de supervisão, dali para cima, as suas soft skills vão fazer muito mais, vão te ajudar muito mais do que as suas competências técnicas, né? Então, de certa maneira, dependendo do que você quer para a sua vida, como é que você enxerga o seu futuro, entenda que você precisará ajoelhar nesse milho. Você precisará lapidar as suas soft skills. Quanto antes você fizer, melhor.
né? Essas ligações no seu cérebro vão ser mais favorecidas com 20 anos do que com 60. Então, comece o quanto antes e compreenda que formar relacionamentos é aquilo que mais marcante tem na nossa vida. É a nossa ferramenta principal para evoluirmos espiritualmente está nas relações que nós vamos construir, né? Então, e tudo isso lá no comecinho, vem a inteligência emocional, vem a escuta. Então, meus caros, para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Vitor, muito obrigado, grande papo. Eu acho que já está claro que essa é a primeira live de várias, né? Já Claro. pegamos aqui uns 2 assuntos interessantes para as próximas. Um grande abraço para todos vocês. Eu estou nas minhas redes sociais como Octavio Alves JR, como está aqui na minha descrição, seja no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. E o meu podcast se chama LideraCast. Se interessar por conteúdos em áudio, eu estou com a minha audiência aí em 17 países, são 130 e poucos episódios. Praticamente dia sim, dia não, eu publico um novo. Um grande abraço para todos, muitíssimo obrigado. E estou à disposição nas redes sociais aí para continuar esse papo e enriquecer o conteúdo, tá bom? Obrigado, Otávio. Obrigado pela sua presença, pela sua atenção, pelo seu carinho, pelas suas contribuições. É só gratidão. Terça-feira, o convite está super mantido. Você vai ter que falar com o João por Não, aqui. não, já está combinadésimo. E mais do que isso, vamos colocar mais papos na pauta aí, vamos fazer mais lives, vamos falar de mais coisa interessante, porque debates ricos enriquecem não só a nós, como a todas as pessoas que nos ouvem. Amém. E um dos nossos propósitos aqui no final das contas é exatamente esse: transformar positivamente a vida das pessoas, não só Perfeito. financeira, mas também a vida de desenvolvimento, né? A vida mental, Claro. emocional, enfim, trazer saúde para as pessoas, não só É a isso aí. financeira, mas a mental, emocional e etc e tal. Então, pessoal, quinta-feira, João e Branca Barão, lá no nosso canal do Instagram, @ no final das contas. Espero que todos vocês estejam presentes, contribuindo. Mandem suas dúvidas sempre. Lembrem-se, perguntas bobas não existe, boba é quem não faz a pergunta, e venha com a gente sempre. No final das contas, você no controle da sua vida financeira para sempre. Um beijo para quem é de Grande abraço, beijo, um pessoal. abraço Valeu. para quem é de abraço. Valeu!